Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja envolvendo os nossos corações em mais uma das muitas oportunidades que a espiritualidade maior nos desperta em nossos corações, nos dá realmente como um banquete, como uma festa espiritual para que possamos aproveitá-la da melhor forma possível. E qual é a melhor forma possível? É nos concentrarmos, é nos doarmos, é entendermos para que possamos sair daqui e executarmos aquilo que aprendemos, ou seja, colocarmos em prática. Nós estamos vindo aqui como uma escola para aprendermos e quando sairmos daqui, irmos ao encontro de nossos semelhantes e levarmos esses ensinamentos. Mas o que é mais interessante de tudo isso é que não devemos levar os nossos semelhantes através das palavras iguaizinhas que ouvimos aqui, mas é através do exemplo, é através da mudança interior, pois é isso que despertará a curiosidade dos nossos irmãos que estarão lá do outro lado, que estarão lá fora da casa espírita. Olharão e falou: nossa, mas mudou tanto, o que está acontecendo com esse semelhante, né? Não era desta forma. O que estaremos fazendo? Trazendo curiosidade para que eles entendam o cristianismo redivivo. Que essa doutrina maravilhosa e divina que sempre está dando para nós a oportunidade de ressurgirmos das sombras, para alcançarmos a luz, para estarmos acendendo a luz que estará apagando as trevas, pois as trevas faz parte da própria luz, pois se não tivesse trevas, por que deveria haver luz? A luz deve ser, ou ela é, o caminho, ou é o estado vibracional nosso que vai trazer a iluminação para as trevas em nós e nos nossos semelhantes. Então a necessidade de evoluirmos, de alcançarmos, de nos melhorarmos, está aqui dentro de nós. Vamos aprender, vamos nos amar, vamos realmente estar glorificados por essa bênção divina e vamos levar, propiciando a muitos outros essa oportunidade. E hoje esta oportunidade está sendo nos dada, vamos compartilhar. E quem vai nos ajudar a compartilhar essa oportunidade vai ser a nossa irmã Priscila. A nossa irmã Priscila, ela estava um pouquinho doentinha esses dias, eu falei para ela: não se atreva a faltar para a palestra, que senão eu vou mandar a viatura do José de Mococa ir buscar você. Aí na sexta-feira ela estava aqui. Sexta-feira à noite ela já estava aqui. A viatura foi, Priscila? Foi, buscou ela está aqui. Ou seja, aqui está a Priscila para nos dar essa assistência, esse amor, esse carinho. E é muito bom termos aqui, né, ela trazendo esse conhecimento dela que ela tem, junto com o conhecimento que a espiritualidade maior vai inspirá-la. Então, Priscila, você vai ter uma ótima palestra. Ela vai falar hoje sobre Agenor e muitos outros, que é do livro Memórias de Suicida, da Ivone Amaral Pereira. Priscila, fica à vontade, é nós e Deus, como dizia meu pai. Vamos aproveitar então. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quase falo boa noite, hein? Com quarta-feira. Que nós estejamos hoje nos envolvendo na luz do nosso amado Mestre Jesus. Que nós estejamos nos sentimentalizando com a espiritualidade que aqui se encontra conosco, para nós estarmos bebendo deste banquete de luz, de paz e de muito amor. Hoje, nossa temática é sobre Agenor e muitos outros. E nós gostaríamos de iniciar essa palestra com a leitura de trechinhos das mensagens do nosso irmão Bezerra de Menezes, em psicofonia com o nosso irmão Divaldo Franco, em que, na Califórnia, em um discurso para grupos espíritas, ele ali esteve a falar um pouquinho sobre os momentos atuais que todos nós estamos vivendo. Aqui na mensagem 3.21, nós faremos apenas uma pequena seleção de trechos. Ele diz o seguinte: meus filhos, que Jesus nos abençoe. A sociedade terrena vive, na atualidade, um grave momento mediúnico no qual, de forma inconsciente, dá-se um intercâmbio entre as duas esferas da vida. Entidades assinaladas pelo ódio, pelo ressentimento e tomadas de amargura cobram daqueles algozes de ontem o pesado ônus da aflição que lhes tenham proporcionado. Espíritos nobres, voltados ao ideal de elevação humana, sincronizam com as potências espirituais na edificação de um mundo melhor. As obsessões campeiam de forma pandêmica, confundindo-se com os transtornos psicopatológicos que trazem os processos afligentes e degenerativos.
Sucede que a Terra vivencia neste período a grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As ameaças de natureza sísmica, a cada momento, tornam-se realidade, tanto de um lado como de outro do planeta. O crime campeia solta e a floração da juventude entrega-se, com exceções compreensíveis, ao abastardamento do caráter, às licenças morais e à agressividade. Sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes que ali ficaram em cárcere privado por muitos séculos e agora, na grande transição, recebem a oportunidade de se voltarem para o bem ou de optar pela loucura a que se tem entregado. E esses que teimosamente permanecem no mal, em benefício próprio e do planeta, irão ao exílio em orbes inferiores, onde lapidarão a alma, auxiliando seus irmãos de natureza primitiva, como nos aconteceu no passado. Por outro lado, os nobres promotores do progresso de todos os tempos passados também se reencarnam nesta hora, para acelerar as conquistas não só da inteligência e da tecnologia de ponta, mas também dos valores morais e espirituais. Ao lado deles, benfeitores de outra dimensão emboscam-se na matéria para se tornarem os grandes líderes e sensibilizarem esses verdugos da sociedade. Também gostaríamos de complementar com essa mensagem do Bezerra uma mensagem de Kardec. Muitos poucos espíritas, pelo que nós vemos, conhecem este livro Viagem Espírita de 1862, no qual Kardec foi chamado, conclamado, para que estivesse em mais de 20 cidades da França, estando a visitar os núcleos espíritas e ali estar olhando como que estava o seu desenvolvimento e também dissertando, dando palestras a esses grupos. Nós vamos selecionar apenas 2 parágrafos que também vem de encontro com o que o Bezerra nos diz. Ou seja, nosso codificador também já mostrando em seu discurso a regeneração que nós estamos a passar. Ele diz o seguinte: tendo a Terra alcançado o tempo marcado para se transformar em feliz morada, elevando-se assim na hierarquia dos mundos, basta a Deus não permitir aos espíritos imperfeitos aqui se reencarnarem, dela afastando aqueles que, por orgulho, incredulidade, maus instintos, se possam tornar em um obstáculo ao progresso, perturbando a boa harmonia, como, aliás, procedeis vós mesmos em uma assembleia em que necessitais ter paz e tranquilidade, e da qual afastais aqueles que a ela possam trazer a desordem, ou, como se expulsam de um país, os malfeitores, que são exilados em países longínquos. Isso porque, nas raças, ou melhor, para nos servirmos das palavras do Cristo, nas gerações de espíritos enviados em expiação à terra, aqueles que se mantiverem incorrigíveis serão substituídos por uma geração de espíritos mais adiantados. E para isso, bastará uma geração de homens e a vontade de Deus, que pode, através de acontecimentos inesperados, embora naturais, apressar-lhes a partida da terra. Se, pois, a maior parte das crianças que hoje nascem pertencem à nova geração de espíritos melhores, se os demais que partem a cada dia não mais regressarão, disso resultará uma renovação completa. E o que será feito dos espíritos exilados? Serão encaminhados para mundos inferiores, onde espiarão duras asperezas em longos séculos de provas difíceis, pois que também eles são anjos rebeldes que desprezaram o poder de Deus e se revoltam contra a lei de Cristo que veio lhes recordar. Como quer que seja, nada se faz bruscamente na natureza. A velha levedura deixará ainda, durante algum tempo, traços que só de pouco em pouco se apagarão. Quando os Espíritos nos dizem, e isso eles o fazem por toda parte, que nos abeiramos desse momento, não creiais que seremos testemunhas de uma transformação exposta à vista. Querem significar que estamos no momento da transição. Assistimos a partida dos velhos e a chegada dos novos, que virão fundar uma nova ordem de coisas, isto é, o reino da justiça,
da caridade, que é o verdadeiro reino de Deus, predito pelos profetas e do qual o Espiritismo vem preparar os caminhos. Ou seja, no momento atual, nós estamos a passar pelo mundo de provas e expiações para mudarmos para um mundo de regeneração. Todos nós, em um campo geral, estamos observando as inúmeras dificuldades que muitos têm passado. Muitas vezes nos bate à porta inúmeras sensações, inúmeros pensamentos, inúmeros sentimentos. O mundo, no âmbito geral, quando até nós conversamos com pessoas de outros países, tem passado por grandes dúvidas, grandes atormentos, grandes questionamentos até com relação, por exemplo, às drogas, até com relação à própria vida. E nós estamos vendo que os números são elevados, os índices estão muito altos em relação ao suicídio. Então, nós temos que estar averiguando essas problemáticas para que nós não estejamos a cair no suicídio, pois que este nos leva a grandes conflitos, a grandes transtornos e nos fará no futuro termos que estar voltando novamente e estarmos dando continuidade àquilo que nós esperávamos simplesmente rejeitar em nossa evolução. Nós necessitamos evoluir, necessitamos estar a caminhar com Jesus, buscando a fé neste, buscando a sua consolação, o seu amparo, que nunca nos falta. Ele é a luz, independente da religião a qual nós pertençamos, independente dos pensamentos a que tenhamos, nós estamos assessorados por este governador divino. E, sabendo disso, no livro Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, por meio do espírito de Camilo Cândido Botelho, o grande escritor e poeta que se suicidou em 1890, nos traz inúmeras lições a respeito dessas passagens de espíritos que, estando já preparados para evoluir, eles não querem, estão revoltados, não querem continuar. São espíritos muitas vezes estes, denominados dentro do campo da colônia correcional de Maria de Nazaré, especializada no atendimento para os espíritos suicidas, aqueles espíritos que simplesmente dizem: nós não queremos, mas queremos levar a outrem a realizar o suicídio. São os conhecidos espíritos suicidas obsessores. Muitas vezes nós estamos a pensar assim: mas esses espíritos, quando essas informações nos chegam, eles na verdade estão há milênios sofrendo em trevas, estão há séculos em trevas, o que nós temos com ele? Na verdade a gente pensa até, nós queremos que se adiante logo, que o exílio venha. Eu já ouvi até espíritas falando isso, que o exílio desses espíritos venham logo, que esses espíritos estejam indo para outras moradas para que aqui se faça a aventura e a paz. No entanto, não é assim que se acontece, não é assim que ocorre. Nós, em nossas inúmeras reencarnações pelo mundo, nós, em nossas inúmeras peregrinações na Terra, aqui estivemos a contactarmos com inúmeros espíritos. E muitas vezes, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, um primo, um sobrinho, um avó, podem ser um desses espíritos que no passado nós deixamos ali e em sombra se encontram realizando inúmeros crimes perante a lei divina. Camilo Cândido Botelho nos informa que, ao sair do Hospital Maria de Nazaré, como sendo um espírito suicida, ali deixando os seus tratamentos, pois que se fazia nova fase em sua vida, uma fase de luz, de paz e de amor agora, para que ele pudesse angariar forças em seu coração, para que ele pudesse estar disciplinando seus pensamentos e sentimentos no bem, pois que ele, como suicida, vivia inúmeras dificuldades no campo do sentimento. Ele esteve a visitar um lugarzinho na torre, no departamento de vigilância da colônia correcional de Maria de Nazaré, que se chama Torre de Vigia. Lá é onde se encontram espíritos que são os suicidas obsessores. São espíritos estes que
se encontram na verdade na condição de pequenos chefes de falanges espirituais e que ali estavam a basicamente intuir nas pessoas pensamentos de suicídio, pensamentos de desistência da vida, pensamentos inúmeros que fizeram estes desistirem. E nós vamos encontrar nesta torre de vigia, em sua visita com o seu pequeno grupinho, na verdade um espírito que se chama Agenor Penhalva. Camilo se achega com o diretor da torre de vigia, o padre Anselmo de Santa Maria. Ele pergunta: mas como que esses espíritos são? O que esses espíritos realizam? Porventura eles são espíritos monstruosos? Espíritos que não apresentam a forma humana? Espíritos estes desvanecidos então da nossa própria conformação, dos nossos sentimentos? E então o padre Anselmo de Santa Maria leva estes a uma sala de aparelhagem, que era a sala do diretor. Ele liga um monitor cujo qual até os sentimentos eram possíveis de serem apreciados pela tecnologia da espiritualidade maior. E ali eles veem uma região como se fossem de um claustro, ou seja, uma prisão. Prisões a estilo do português antigo. Mas essas prisões não são tal como as prisões que nós conhecemos na Terra, pois que no plano espiritual o objetivo dessas prisões é muito diverso do nosso. Lá não haviam guardas, não havia ninguém a solapar a consciência com a violência, não haviam grades, lá haviam janelas abertas como se fossem salas mesmo de um refeitório, vamos dizer assim, com dormitório, refeitório, salas de estudos, cujos quais a esses espíritos revoltados, extremamente endurecidos ainda no mal, mas com alguma consciênciazinha de culpa, um pouquinho de culpa, ali esses espíritos eram ensinados por grandes mentores, tal como um Olivier de Guzmán. Olivier de Guzmán se achega perante o Agenor Penhalva e diz: paz seja convosco, Agenor Penhalva. Esse espírito extremamente fidalgo, um espírito de muitas maneiras, de boas educações sociais, tratos sociais, ele simplesmente se inclina, cumprimenta o nosso mentor Olivier de Guzmán, no entanto muito apático, com muita má vontade. E ali, Olivier de Guzmán, este espírito, e explicar das lições que o dia estava reservado a este, pois que ele deveria estar escrevendo em um diário todas aquelas leis cujas quais ele houvera desvirtuado com as suas consciências no mal. Então, ele ouve aquelas lições e simplesmente diz a Olivier de Guzmán: não, meu mestre, eu na verdade não fui um mau filho, eu não estive a desviar, na verdade, do meu caminho como filho, isso para mim é um acréscimo de misericórdia, podem olhar na minha ficha, eu na verdade fui um bom filho, vós estáis aqui a me dizer que as minhas anotações de ontem, das minhas lições, na verdade, não foram, na verdade, condizentes com a verdade? Não, eu fui um bom filho. Então Olivier de Guzmán leva este nosso irmão em direção a uma sala com alta tecnologia, cuja cadeira transparente, como se fosse um cristal, tinha luzes esterilíferas de azul, e que ali, ao se sentar, qualquer pessoa que fosse estaria a projetar as memórias num espelho, memórias estas que eram indeléveis, inevitáveis, porque gravadas no próprio arquivo da alma, dos nossos atos, dos nossos acontecimentos. E então, Agenor Penhalva se senta à ordenação de Olivier de Guzmán naquele banco e começa então a orientar pelas palavras de Olivier de Guzmán, simplesmente da seguinte maneira: meu querido Agenor Penhalva, concentra-te, pois que você deve retornar aos seus 5 anos de idade. Ali, observa bem a tua relação com tua mamãe, observa bem a relação com o teu papai, como fora desde aquela idade
E até então, no plano espiritual, o que você veio a fazer e a realizar? Então, desfila-se perante os olhos destes toda a vida de Agenor Penhalva. E os mentores mesmo baixam a cabeça, a fronte, diante de tantos atos praticados por Agenor. Camilo não descreveu tudo o que ele viu, mas ele enfoca no tratamento de Agenor para com sua mamãe. E ali, os mentores mesmo em lágrimas começam a ver aquelas informações da consciência que Agenor estava ali tanto a rebater, pois que não queria realizar a sua reforma íntima, passando na espiritualidade 38 anos, tendo como mentor divino Olivier de Guzmán a lhe inspirar, a lhe ditar normas, diretrizes, para que estivesse capacitado a reencarnar, pois que sua reencarnação não seria fácil, pois que não só suicida era, cometera muitos crimes e deveria passar pela miséria e por todo tipo de sofrimento para resgatar a sua consciência. E este espírito, inclusive, nos informa o Padre Anselmo de Santa Maria, ele poderia até ter tido uma ordem proveniente do alto para que ele estivesse sendo exilado do planeta Terra e se encontrasse em outro orbe que, em um reduzido e curto espaço de tempo, estivesse a expiar todos os males que ele houvera feito na Terra. Mas manda a misericórdia divina, a caridade e o amor, por meio da intercessão de Maria, Mãe Santíssima, que é a responsável pelo atendimento aos suicidas, na verdade, estarem acolhendo a este espírito, estarem colocando este espírito sob os cuidados da luz, da paz e do amor, para que ele estivesse se capacitando nas suas duras reencarnações futuras. E assim foi feito. Mas resistiu tanto que chegou ao momento de estar a se sentar naquela cabine, naquele espelho, para ver e analisar a sua consciência, os seus crimes cometidos. E então, ele se deparando com todas aquelas cenas do seu passado, ele se vê como um filho rebelde que não obedecia a seus pais, como um filho cujo qual pais pobres camponeses estariam somente a ser para ele como alguém que estivessem apenas enchendo a sua barriga, que estivessem apenas pagando os seus estudos para lhe oportunizar condições de vida melhor. Ele então, quando fica mais velho, ao sacrifício de seus pais, esteve a entrar no exército do rei em Málaga, na Espanha, e ele esteve mesmo a abandonar o sobrenome Penhalva, e esteve adotando um nome de nobre, dizendo que ele era um espírito muito nobre, um espírito que na verdade estava ali descendendo de generais que libertaram a Espanha do jugo árabe muçulmano. E então, este espírito, com o perpassar do tempo, esteve a cometer todas as atrocidades, tal como a de, no momento da morte de seu papai, não estar o visitando, e no momento em que sua mamãe estiver ali, na verdade, no sofrimento, na carência de um filho, esteve simplesmente a solapar todos os seus bens, todos os seus recursos, abandonando a sua mamãe ao relento. Este, dizendo a essa que era indesejada, porque casara-se com uma nobre, não queria mais saber da sua presença naquele ambiente, pois que ele, agora sendo um nobre, não poderia receber alguém, uma camponesa tão humilde, uma camponesa tão simplória, como que ele, um filho agora nobre, poderia estar a recebê-la. Então, ele envia esta mamãe a Portugal para um cantinho onde o seu tio, que na verdade era o irmão do seu pai, estivesse a acolhê-la. Só que ele não morava mais no recanto onde ele a enviou. E então, essa mamãe esteve recebendo recursos diversos de pessoas que ainda avisaram a Agenor Penhalva da sua mamãe sofrida. No entanto, ele simplesmente excusou a própria consciência e disse: eu não vou recebê-la. Tenho viagens mais importantes a fazer para a América Futurosa, que naquela época era uma América que dava muitas oportunidades, davam ouro, como em Minas Gerais, davam muitas oportunidades e riquezas e terras e até de mulheres. E então ele foi embora, abandona sua esposa, se engraça com uma outra mulher,
esta mulher comete suicídio, prelúdio do obsessor que viria a ser. Também a sua esposa o realiza, mata outra mulher que se envolve na América e abandona sua mamãe, que fica em Portugal, andando, perambulando, triste e só, nas ruas, mendigando o seu pão de cada dia. E então os mentores, vendo aquela cena emocionante, cena triste, que nos confronte o coração, pois que ele estivera abandonando a sua mãe, ali Camilo viu pela primeira vez um espírito desesperado, dizendo: meu Deus, me perdoa minha mãe, aparece-me diante de mim, aparece-me para que eu possa me sentir perdoado diante de todos os crimes que cometi perante ti. Aparece para mim, minha mãe, venha dos céus, perdoa-me, meu Deus, eu quero reencarnar aqui, novamente nessa terra sofrer, pois que eu fiz muito mal a minha mãe. E então, este espírito se joga no chão e ali o Camilo vê Olivier de Guzmán a levantar este espírito, levá-lo novamente à sua sala de aula, ao seu dormitório, e este espírito começa então a chorar, a chorar e a chorar e a chorar. E o seu mentor, Olivier de Guzmán, abre um diário para que ele estivesse a escrever novamente os seus deveres. E ele assim diz, num título e subtítulo: tese, o quarto mandamento da lei de Deus: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de poderdes vir a habitar na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Subtítulo: relação dos deveres dos filhos para com seus pais. Camilo fica emocionado, pergunta por que Olivier de Guzmán ele não abraçou aquele espírito, porque logo após ele sai e se retira. E então os mentores lhe dizem: na verdade, este espírito, amparado por nós há 38 anos, se encontra sob a égide de Maria Mãe Santíssima, sob a égide da prece, do amor e da paz deste espírito querido, cujo qual, saibamos, todos os espíritos suicidas que lá se encontram são amparados, mesmo que eles fossem basicamente capturados por hordas hostis de espíritos obsessores, tal como Agenor Penhalva foi. E então, Maria Mãe Santíssima, ela sempre, a despeito de todo e qualquer sacrifício, estará a localizar aquele espírito que muito sofre e acolhê-lo nos seus braços de mãe, para que ele esteja tendo condições de estar reencarnando e vencendo, valorizando a sua vida, pois que sofrimentos difíceis estariam sendo levados a este espírito, como a Agenor Penhalva que nós aqui estivemos a dizer. Nós podemos pensar ainda: mas nós temos pessoas então no passado, tal como este espírito Penhalva, que esteve renegando o seu nome, espírito que esteve cometendo inúmeros crimes. Será que nós podemos, porventura, estar tendo um parente de outras reencarnações, de outras vidas tão difíceis assim, em tantas sombras? Sim, podemos ter. E cabe a nós a prece, que é o lenitivo divino para estes espíritos, pois que Jesus abre os braços a estes e está a convidar a estarem trilhando o seu caminho de luz, de paz e de amor, para que venham a habitar em sua felicidade. Pois que imaginemos nós estando a desencarnar e nos encontrarmos no outro plano da vida, sabendo que um parente nosso, alguém muito querido a nós, esteja a ser enviado para outro planeta e que lá sofrerá muitíssimo, pois que o sofrimento não é pouco, é muito grande. É pesado estar entrando no ambiente de um planeta inferior para dar continuidade à sua evolução que não realizou aqui. E nós podemos pensar assim: se estes espíritos assim estão, esses espíritos não vão querer, na verdade, estar buscando auxílio, ajuda. Esses espíritos mesmos podem estar a dizer o seguinte: eu não mereço, fui muito criminoso, mas eu quero é continuar na revolta, eu quero é continuar na obsessão, eu quero é continuar sendo o que eu sou. Para que eu vou evoluir? Como eu vou evoluir, virar um espírito tal como Jesus?
Então aqui estaremos a dar exemplo de um espírito que muito errou, muito perturbou, muito fez e desfez, inclusive seguindo o nome de Jesus. Caio Mário, nascido em 157 a.C., naqueles séculos ainda antes da vinda de Jesus, foi um espírito pequenininho, espírito este que esteve já desde criança com muita autoridade, com muita mesma coragem, destemor, e esteve a querer realizar o seu sonho, que sendo um filho de camponeses, que os eram tal como seu papai Mário Fulcínia, estivesse ali, então a se tornar um militar. Lá em Roma existia hierarquia esta cuja qual militares só poderiam ser aqueles que na verdade fossem os nobres, os aristocratas. E então esse espírito Caio Mário, ele simplesmente disse: eu vou me tornar um militar, eu serei um militar, eu serei grande, eu serei um espírito que vai vencer todos os opróbrios. E realmente venceu. Caio Mário, quando criança, simplesmente quando uma pessoa dizia para este: eu não concordo com você, ou contrariava, só de olhar para a pessoa caía no chão. Sua mamãe assustava, pois que o seu magnetismo era muito forte. Se tornou um militar, cresceu na campanha e se tornou um dos maiores generais de Roma, que levou inclusive ao declínio da República Romana. Espírito este que pela espada estava a decepar inúmeras cabeças e a angariar todos os recursos e ouros que ali as sociedades, vilas, vilarejos diversos tinham. Este espírito esteve então a desencarnar. E em suas breves reencarnações em que ele foi mais humilde, ele na verdade foi um espírito que muitas vezes passou uma rápida reencarnação mais humilde, mas teve sempre reencarnações maiores. E então, ele arrependido, reencarna novamente, agora como Glauco, no século I depois de Cristo, e foi um centurião da legião romana. Ali, novamente, ele esteve por meio da espada a tirar a cabeça de inúmeras pessoas, a estar errando inúmeras vezes. Desencarna novamente, reencarna agora sobre as alvas e vestes sacerdotais. Ele então esteve em Roma, sendo um grande sacerdote conhecido. E em 21 de abril de 1232, esteve junto com outros espíritos a instaurar no planeta Terra o Tribunal da Santa Inquisição. E então este espírito, mesmo sendo avisado pela materialização de Francisco de Assis na sua frente, de que ele não estava ali concorrendo com Jesus, estava antes acordando seu coração para as trevas, ele esteve a instaurar a fogueira, os calabouços e todo tipo de perseguição àqueles considerados como hereges. Esse espírito desencarna de novo, com muita culpa, com muito pesar, porque ali ele estivera, na verdade, a deturpar todos os ensinos e princípios de Jesus. Reencarna novamente, e reencarna agora como conquistador terrível espanhol, Francisco Pizarro, que em 1532 esteve a conquistar Peru e a arrasar com o Império Inca, matando o seu imperador, o seu governador Atahualpa, em agosto de 1533, mesmo sem a autorização do rei Carlos V. Este espírito, de novo, pela espada, ali esteve a cometer crimes hediondos. E então, esse espírito no plano espiritual, já cansado de sofrer, já cansado de tantas vezes estar contra Jesus, de tanto estar dando vazão às suas paixões e aos seus vícios, em uma reunião espiritual, cujo qual era presidida pelo anjo Ismael, ele ali foi conclamado a estar vindo a reencarnar no Brasil, para que estivesse a ventilar nas cabeças e mentes dos brasileiros os ideais de emancipação e de libertação do Brasil e de Portugal e da abolição da escravatura. Ele então, esse espírito querido, divino e amigo, esteve a reencarnar como Joaquim José Maria Xavier, Joaquim José da Silva
Chico Xavier, o nosso conhecido Tiradentes, Marte da Inconfidência, espírito querido e amigo que esteve, na verdade, sendo uma pessoa feliz, alegre, que gostava de conhecer, que gostava de estar com as pessoas juntinho destas, gostava de tratar dos seus dentes, mas também das suas feridas, porque também no passado ele fora um sacerdote egípcio e ele estivera tratando de inúmeras feridas. E ele esteve sendo uma pessoa muito benquista, uma pessoa muito querida para os corações brasileiros, estando onde quer que ele estivesse no nosso território. E aqui ele lutou, ao ponto de, inclusive, ver um escravo ser chicoteado, estar a pegar e dar nele e dizer: este era livre, por que está a fazer isso? Eles não merecem isso, eles merecem a liberdade, pois que são seres humanos como nós, não são diferentes de nós. Mas este espírito que tanto errou no passado, tanto traiu, tanto cortou cabeças, ele foi capaz de, no dia que foi entregue como sendo um dos inconfidentes mineiros, esteve sendo aquele espírito que simplesmente disse: eu errei, eu fiz tudo sozinho, aqueles meus irmãos inconfidentes nada fizeram. Ele não disse assim, mas aqueles meus irmãos inconfidentes nada fizeram. Ele entregou a sua cabeça, foi capaz de estar se sacrificando, renunciando-se pelo Brasil e pelos seus companheiros, que eram inclusive algozes, inimigos seu do passado. E junto Tomás Antônio Gonzaga, Aleijadinho e muitos outros espíritos que ali estavam junto com ele. Ele esteve sendo entregue então à forca e esteve sendo esquartejado. Mas ali na forca, enquanto um daqueles seus amigos estavam se a balançar no seu corpo para apressar a sua morte, este espírito divino e amigo esteve já a ouvir a Osana Tedeu, que um escudo de espíritos angélicos ali estavam a dimanar para este em sua homenagem, e foi recebido pelos braços do anjo Ismael, cujo qual disse em 21 de abril de 1789 que ele estivera ressarcindo do seu passado, como quando foi inquisidor, pois que houvera estado a influenciar espíritos para a Santa Inquisição, para a desordem total. Esse espírito recebido pelos braços de anjo Ismael, hoje em dia, é um espírito de luz, de paz, de firmeza, firmeza do bem, do amor, que esteve a ressarcir as suas dívidas deste passado e que esteve sendo avisado que o Brasil seria libertado pelas mãos do próprio Portugal. E ali então, ele hoje em dia, atualmente, é capaz de dizer com todos nós: se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas daria pelo Brasil. É possível, todos nós podemos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações.